Desde que conheci a fermentação, percebi que é uma das ferramentas mais poderosas para a saúde, principalmente para a saúde intestinal e digestiva. É um universo infinito que nos permite criar remédios a partir da nossa própria cozinha. Com certeza você já ouviu falar da kombucha, do kefir, do chucrute, do kimchi e até mesmo do miso. A lista de possibilidades de fermentados deliciosos para diferentes sabores e criações na cozinha é realmente interminável. Mas hoje eu não quero complicar as coisas, quero te dar uma única ferramenta, uma chave mestra que vai abrir as portas para todos os fermentados. Uma receita básica com a qual você vai fermentar o legume que quiser. É simples, é segura e vai ser a base da saúde na sua casa. Vou passar a receita e a técnica passo a passo. Mas também quero te contar por que a fermentação é tão vital para a sua energia e para a sua saúde intestinal. Mas antes de continuar, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo que eu posto e deixa um like se gostar. Entre 8.000 e 10.000 anos atrás, no Neolítico, nossos ancestrais aprenderam a conservar alimentos, tornando-os mais saudáveis e saborosos. Hoje, as fermentações, a ciência comprova por que funcionava e por que funciona. Vamos praticar fermentação. Ácido lático, que não tem relação com laticínios. É um processo onde as bactérias boas, principalmente os lactobacilos que vivem nos vegetais e no ambiente, consomem os açúcares presentes. E como produto desse processo, essas bactérias liberam ácido lático. Esse é o processo-chave para a saúde. É o seu super conservante. O ácido lático é um conservante natural que reduz o pH do meio, criando um ambiente ácido onde as bactérias ruins não conseguem sobreviver. Isso permite que as bactérias boas, aquelas que te curam, cresçam e se colonizem. É medicina natural pura para o seu intestino. Consumir esses fermentados enche seu trato digestivo com milhões de probióticos e enzimas, melhorando a absorção de nutrientes. Ajudam a desinflamar seu corpo e fortalecem seu sistema imunológico e, claro, te dão a energia vital que você precisa no dia a dia. Vou mostrar como fazer a receita. Primeiro, precisamos garantir que o pote usado seja de vidro e esteja limpo. Bem higienizado. Bom, como eu estava dizendo, vamos fazer uma receita base que vai servir para todos os vegetais que quisermos fermentar. Para isso, vamos precisar de um pote de vidro que possamos fechar hermeticamente, como este aqui. Vamos cortar os vegetais que quisermos fermentar e colocá-los primeiro no pote. Este pote tem 1,4 litros, mas pode ser de 1 litro, pois usaremos cerca de meio quilo de legumes. Eu vou usar abobrinhas verdes, bem novinhas. Vou colocando aos poucos. Essas abobrinhas eu já lavei e desinfetei. Tem que ser legumes agroecológicos ou orgânicos para que não tenham pesticidas. A casca. E se não tiverem certeza, é melhor tirar a casca. Nesse caso, como o legume é agroecológico. O que eu fiz foi colocar em um recipiente com água e um pouco de vinagre, assim eu desinfeto. Vocês também podem desinfetar com bicarbonato, com algo suave, não com um desinfetante muito forte, para não matar as bactérias que nos interessam. Aqui já terminei de cortar, são 4 abobrinhas médias e vou colocá-las dentro do pote. Antes de colocar tudo, como quero colocar outros legumes, vou colocando isso aqui. Vou colocar aqui nesse que está limpo, que era o que tinha a abobrinha. Vou fazendo assim em camadas. Agora vou descascar essas cebolinhas, tá? E antes de continuar, vou limpar a faca e vou limpar minhas mãos. E assim, garantimos que o processo seja completamente higiênico. Já estou terminando aqui com a cebola, 2 cebolinhas pequenas. Aqui eu tenho mais ou menos meia cabeça de alho já descascada. E aqui eu tenho alguns raminhos de alecrim colhidos da horta que já estão limpos. Eu as lavei com água e vinagre.
Bom, e agora vamos começar a montar. Isso é a gosto, né? Eu escolhi abobrinha e cebola, mas vocês podem escolher o que quiserem, como preferirem montar. Também vou cortar o alho do mesmo jeito. Pum! Feridas. Nada de alho. Não é necessário amassar ou fazer aquilo que sempre fazem com o alho para ativá-lo. Porque a fermentação já faz isso e de uma forma sublime. Colocamos um pouquinho mais de abobrinha. Ai, esqueci. O alecrim, vamos colocar uns raminhos. Aqui tenho 3 ou 4 raminhos de alecrim. Mas são meio pequenininhas. Eu gosto com bastante alecrim, mas isso vai do gosto de cada um. Vocês podem colocar só 2 raminhos pequenos e pronto. Gosto muito do sabor do alecrim. E vamos colocar mais um pouco de alho. Por que fazemos isso com as mãos e não com luvas? Porque, evidentemente, as mãos são a coisa mais higiênica que existe para trabalhar. Quando sentimos que tocamos algo contaminado ou sujo, como terra ou algo parecido, lave as mãos e ficam impecáveis. Se você trabalha com unhas curtas, melhor ainda. E se trabalha com unhas compridas, tem que passar uma escovinha entre as unhas. Coloquei um monte de alecrim, mas aqui em casa a gente gosta muito. Somos meio fanáticos pelo sabor que o alecrim dá e pelas propriedades do alecrim, né? Que é tão generoso. E agora vamos adicionar os temperos. Já colocamos o alecrim todo intercaladinho e agora vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Isso é tudo opcional, como temperamos é opcional. Depois elas vão se misturar com o líquido. Essa é fundamental para mim porque fica deliciosa. São sementes de mostarda. Vamos colocar algumas folhinhas meio quebradas. Isso são folhas de louro secas. 1, 2, 3. Isso é páprica defumada. Uso só um pouco. E o tempero já estaria pronto. Agora o que temos que fazer é o mais importante. A salmoura, que é o que vai proteger, dar segurança para esse alimento, que vai manter as bactérias ruins afastadas, elas não vão conseguir sobreviver nesse meio. Porque vai se criar um meio ácido, o pH vai diminuir e vai se formando um ambiente ácido. E as bactérias boas vão poder, ao contrário, se proliferar e vão ser o nosso probiótico. Por isso, o segredo é que tudo esteja muito higiênico e que a água salgada que vamos preparar agora cubra completamente todos os vegetais. E o terceiro passo, super importante, é que não haja oxigênio, que nenhum legume fique boiando e receba ar. Vamos preparar a salmoura para esta receita principal ou receita geral? Aqui eu tenho 1 litro de água, exatamente água filtrada. E vamos adicionar 2 colheres de sal. Isso não precisa ser exatamente. Mas o melhor é que seja no mínimo 20 gramas de sal, porque isso mantém tudo sob controle e garante uma fermentação segura para nós. Então aqui eu tenho 20 gramas de sal. Como eu disse, o sal precisa ser puro, não pode ter aditivos, não pode ser sal de mesa, que geralmente vem com iodo ou flúor. Isso não vai permitir que as bactérias que nos interessam cresçam. O sal deve ser puro, nos ingredientes deve constar apenas sal ou sal marinho. A gente adiciona o sal à nossa aguinha. O que estamos preparando aqui é uma salmoura a 2%, aproximadamente.
Estamos usando 1 litro de água, por isso é aproximado. Também adicionamos 20 gramas de sal. E não precisaríamos descontar isso do líquido, certo? Então lembrem-se, para cada litro de água filtrada, 20 gramas de sal, de preferência sal marinho. Misturamos. Se vocês fizerem um pote menor de legumes e precisarem usar meio litro, usem a mesma regra. Meio litro de água para 10 gramas de sal. O que vamos fazer agora com as mãos limpas é fazer com que a água chegue a todos os cantos. E também que o ar saia. O ideal é usar um peso para manter todos os vegetais submersos. Geralmente, existem pesos de vidro à venda, ou então vocês podem usar um copo, ou podem usar um saquinho com água amarrado. Eu tenho este aqui, vamos aproveitar e assim eu me certifico de que os vegetais fiquem submersos na água. Vou tirar tudo isso que ficou para fora e vamos afundar isso aqui. Muito bem, também pode ser uma folha de repolho. Eu não tenho agora para empurrar. E que a água fique do lado de cima. O importante é que nenhum legume fique encostando. Já temos um pouquinho mais, vamos colocar só mais um pouquinho e pronto, vamos fechar. Muito bem. Viram que sobrou água aqui? Não importa, porque usamos o que precisávamos para este pote, porque neste pote colocamos muita verdura. Talvez se vocês colocarem cenouras inteiras ou cortadas em 4 tiras, vão usar quase toda a água. Nesse caso, como a verdura ocupava bastante espaço, usamos um pouco menos de água e, além disso, a verdura já está cheia de água. Bom, depois vai para um lugar seco, escuro, mas agora vou contar exatamente como tem que ser esse lugar onde vocês devem guardar e também os períodos de tempo, de acordo com o tempo que vocês forem guardar. O que vai acontecer com o seu fermento? Eu vou contar para vocês. Deixamos o frasco em local escuro, que não pegue luz do sol e que seja fresco, entre 20 e 22 graus aproximadamente. Não pode pegar luz direta. Agora as dicas, vamos chamar assim, da fermentadora especialista, o desgasificado. Você vai notar bolinhas subindo, sinal de que a fermentação está ativa. É muito importante que, uma vez por dia, ou pelo menos a cada 2 ou 3 dias, você abra a tampa para que o gás saia e rapidamente volte a fechá-la. O que estamos fazendo aí é liberar o excesso de dióxido de carbono e evitar que o frasco estoure ou transborde. Ou seja, com tanto gás, vamos perder líquido. O tempo que deixamos é igual a sabor e potência. O mínimo é deixar fermentar por 1 semana, no mínimo, e o tempo ideal vai ser de 10 a 20 dias, de 2 a 3 semanas. Nesse período, as bactérias mais resistentes assumem o controle, produzindo os principais benefícios probióticos. O fermento vai atingir um nível de acidez ideal e o sabor vai se equilibrar. Esse é o momento em que colocamos na geladeira, no refrigerador, na frigideira, como vocês chamam agora. Se você busca uma complexidade de sabor mais profunda, como é o caso do chucrute, do kimchi, é preciso deixar mais tempo, porque os sabores vão ficar mais ácidos e complexos. Estranhos, aí teremos que deixar de 4 a 8 semanas a mais? Quando formos servir nos pratos ou comer, vamos evitar o metal e vamos usar madeira ou plástico. E se pegarmos com uma colher de plástico e ficarmos tentadas a provar? Nunca vamos colocar a mesma colher no pote, jamais, porque isso contaminaria nosso fermento. Abrimos o fermento só para servir e fechamos logo em seguida para tentar manter o ambiente higiênico. Como saber se está estragado ou se o fermento está funcionando muito bem? O olfato vai te guiar. É comum que o cheiro do fermento recém-aberto seja forte e ácido, se estiver em bom estado. Como meio avinagrado, vai ser forte, mas se estiver estragado ou contaminado, o cheiro vai ser de podridão, vai ser ruim.
E se você vir mofo ou algo que não te dê confiança, é melhor descartar e começar o processo novamente. A fermentação é um dos métodos mais simples e eficazes de medicina natural em casa. Te ajuda a se integrar essa saúde, essa vitalidade, essa energia que é tão importante. E a realidade é que não temos cultura de fermentação, de fermentar, de criar nossos próprios fermentados, de fazer nossos próprios alimentos. E vocês vão perceber a diferença quando começarem a consumir. Mesmo que seja um alimento fermentado, seja um chucrute, ou que vocês façam seus próprios vegetais fermentados, ou preparem uma bebida de kombucha, vocês vão perceber a diferença que existe. E como aumenta a energia, como aumenta a vitalidade e principalmente como melhora a saúde intestinal. É ótimo! Agora que você tem a receita básica, com qual vegetal vai começar? Com o que você vai experimentar? Me conta nos comentários, porque eu fico muito curiosa. E claro, quero te convidar para ver minha receita de alho fermentado, que é uma receita deliciosa. Muitas pessoas já fizeram, já deixaram comentários dizendo que adoraram. E para te convidar a fazer, deixo aqui para você. É só clicar neste vídeo e ir direto assistir. É fácil, delicioso e um ótimo probiótico. Convido vocês a experimentar. E por aqui com este vídeo, mando um beijo e um abraço gigante. Nos vemos no próximo. Tchau!